Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho das técnicas de conservação dos solos. Já que na aula anterior nós falamos das atividades praticadas pelo ser humano em relação ao solo, que era a mineração, a pecuária e a agricultura. Então, existem técnicas conhecidas e estudadas para auxiliar na conservação do solo, mesmo realizando essas atividades. Então, como nós já estudamos, o solo é um recurso natural utilizado pelas mais importantes atividades humanas. Dependemos do solo para sobreviver por causa da produção de alimentos. Por isso, precisamos de ações que garantam a conservação do mesmo. Aí na foto vocês podem ver, né? Erosão causa perda de solos férteis. O plantio de gramíneas nos taludes evita o deslizamento de terra. Taludes são regiões inclinadas, né? Ali nós temos uma ponte, né? Uma construção, uma rodovia. Então, em todas as atividades humanas em relação ao solo, eu tenho técnicas de conservação que nós vamos ver agora. O Brasil apresenta várias leis que determinam como o solo pode ser explorado e ocupado. Não há no país, porém, um documento que centralize as possibilidades de uso e ocupação do solo, que dificulta a sua preservação. Assim, várias instituições trabalham para que se construa uma política nacional do solo, documento que nortearia todos os tipos de uso do solo e ações necessárias para sua conservação. Tal documento deixaria mais claro o que seria uma forma sustentável de uso do solo brasileiro. O que é sustentável? Sustentabilidade é utilizar os recursos, garantindo ainda a sua permanência para as gerações futuras. No ano de 2015 foi marcado pela Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional de Conservação do Solo. Diversos encontros e eventos ocorreram em todo o mundo. No Brasil, o Tribunal de Contas da União coordenou o evento intitulado Conferência Governança do Solo, que reúne importantes entidades que trabalham com o uso do solo, dando passos importantes no caminho para a construção de uma política nacional direcionada a esse assunto. Primeira etapa, para controlar a erosão. Entre as diversas ações humanas que aceleram o processo natural de erosão, eólica, causada pelo vento, pluvial, causada pela chuva, fluvial, causada pelos rios, entre outras. A principal dela é o desmatamento, retirada da vegetação nativa. Assim, todas as atividades que geram desmatamento, como a agricultura, a pecuária, a mineração, a construção civil e até mesmo o paisagismo, devem cuidar para que a erosão seja evitada ou reduzida ao máximo. Então, eu posso desmatar uma área para fazer qualquer tipo de atividade? Posso, mas junto com essa atividade, eu já tenho que ter o manejo, já tenho que ter as ações necessárias de conservação também. O solo sem vegetação, ele fica exposto, solto e desprende-se com facilidade, podendo ser carregado pelo vento e pela água das chuvas e dos rios, até outros locais mais baixos do relevo, onde será depositado. A vegetação nativa, como campos e florestas, protege o solo, porque as raízes das plantas seguram as partículas de terra, mantendo a terra no lugar. Então, se eu tiro a planta, o vento, a água da chuva, a água do rio e do mar leva embora essa terra, causando a erosão. Principais medidas para o controle da erosão. Plantio de gramíneas em taludes. Taludes são terrenos inclinados. Serve para dar sustentação e estabilidade ao solo. Então, se o terreno inclinado, sem vegetação, é muito mais fácil sofrer erosão. Já está inclinado, já ouviu o ditado? Na descida, todo santo ajuda. Então, um solo sem terra, na descida, toda chuva leva. Então, esse foi eu que inventei. Então, a plantação de gramíneas ajuda a segurar essa terra. A raiz das gramíneas vão segurar essa terra, evitando aí a erosão. Segundo, plantio em curvas de nível. O que é isso? É plantação em linhas com diferentes altitudes em áreas íngremes.
Essa técnica ajuda a conservar o solo, possibilita que a água da chuva infiltre mais facilmente na terra, o que evita erosão e deslizamento, igual a gente pode ver na foto aí, né? Parece uma escadinha, então ao invés de deixar o terreno em declive, né, inclinado, o terreno fica balanceado, a terra vai cair nessa parte plana que parece um degrau. E a colocação de barreiras físicas, como telas ou muros de contenção. Esse tipo de técnica auxilia a estabilizar o terreno. Então, em terrenos muito íngremes que eu não consigo fazer nem a plantação de gramíneas e nem a curva de nível, eu posso usar algum material como telas ou muros para fazer a contenção da terra, para segurar essa terra, certo? Então, essas são medidas contra a erosão. Agora, medidas contra a compactação. O que é compactação? É quando o solo está tão compacto, tão pisado, que dentro dele não tem espaços, nem para a água, nem para o ar entrar. Então, onde passa muito gado, onde passa muito carro, vai compactando esse solo. A compactação do solo ocorre quando as propriedades naturais de porosidade e de permeabilidade são alteradas. Então, eu diminuo esses espaços. Então, nem a água, nem o ar entra, reduzindo a capacidade de infiltração da água e dificultando o crescimento das raízes e a vida de organismos da macro e microbiota do solo. Vamos lembrar, macrobiota são os animais que eu consigo ver, minhocas, formigas, tatuzinhos de jardim, etc. Microbiota são os fungos e bactérias decompositores. Então, se o solo está compactado, não tem espaço para os seres vivos ali morarem e auxiliarem na fertilidade do solo. As principais ações que causam a compactação são aquelas que colocam grande peso sobre o solo, como maquinários pesados na agricultura, na construção civil e o peso do gado na pecuária. A exposição do solo com a retirada da vegetação também favorece a compactação, já que o peso das gotas de chuva reduz o espaço entre as partículas do solo. Na agricultura, é importante cobrir o solo com matéria orgânica, evitando que ele fique exposto. Medidas de controle da poluição do solo. O que é a poluição do solo? Poluição do solo ocorre quando a sua composição ou estrutura é alterada pela adição de substâncias. O excesso de substâncias pode ser tóxico à macro e microbiota e às plantas. Então, excesso de veneno, de agrotóxico, excesso de adubo, pode matar os animaizinhos, os fungos e bactérias e as próprias plantas, causando também a poluição indireta da água e do ar. Além disso, as plantas que crescem em solos contaminados podem absorver essas substâncias. Aí os animais e o ser humano que comer essas plantas contaminadas vão ficar contaminados também. As principais substâncias causadoras de poluição e contaminação do solo são os agrotóxicos, como pesticidas e herbicidas, utilizados nas plantações, fertilizantes químicos por adicionar uma sobrecarga de nutrientes ao solo, esgoto sem tratamento, resíduos sólidos é o lixo, resíduos líquidos de indústrias, fábricas, usinas, lá de origem doméstica ou industrial. São importantes medidas para reduzir a poluição dos solos, reduzir ou diminuir, eliminar o uso de agrotóxicos, que é possível através do emprego de outros métodos de agricultura, com maior diversidade vegetal e controle biológico de pragas. Então, para diminuir as pragas, eu posso plantar mais coisas, né, policultura, e eu posso usar um predador para comer aquela praga, então não uso veneno. Uso de fertilizantes naturais, como compostos orgânicos. O que são compostos orgânicos? Restos de planta, restos de animais, adubo orgânico. Saneamento básico para tratar o esgoto e a água poluída. Destinação adequada de resíduos sólidos e líquidos. Resíduos sólidos é o lixo. Então, o ideal é você ter um tratamento para cada tipo de lixo, né? Plástico, metal, vidro, papel, eles têm um fim. Lixo orgânico, outro fim. As cidades normalmente têm aterros sanitários, né? O ideal seria transformar esse lixo orgânico em adubo, né? Através da compostagem, para não poluir o solo.
Olha, aqui eu tenho a construção de um aterro sanitário. Por que o aterro sanitário ainda é melhor que o lixão? Porque o aterro sanitário não polui o solo. Ele é construído com uma lona própria para isso. Embaixo eles colocam em cima do terreno. Eles colocam tanques para recolher o chorume do lixo. Eles colocam canos para eliminar o gás metano e não pegar fogo no lixão. E essa lona que impermeabiliza o solo. O lixo não tem contato com o solo. O aterro sanitário aqui de Penápolis é um dos melhores do país. Ele vive ganhando prêmios. Ele há uns anos atrás, ele só não atingia dois quesitos, porque quando ele foi construído, esses quesitos ainda, essas condições ainda não tinham em leis. Mas ele é um dos melhores do nosso estado. Atualmente, grande parte dos municípios utiliza, ainda destina os seus resíduos aos lixões. Por que o lixão é ruim? Porque o lixo tem contato com o solo, o ar e a água. São áreas afastadas das cidades onde são depositadas montanhas de lixo que contaminam o solo, o ar e a água. Atraem animais transmissores de doenças, como ratos, baratas e etc. E geram problemas sociais. O melhor local para a destinação de rejeitos, que são os resíduos que não têm mais serventia, são os aterros sanitários. Então, aterros sanitários são grandes buracos no solo protegidos por uma manta impermeabilizante que evita a contaminação por chorume, que é o líquido resultante da decomposição do lixo. Os gases são recolhidos por tubulações, podem ser aproveitados para a geração de energia. Afinal de cada dia, os resíduos são cobertos por terra e compactados por máquinas. Assim, por isso que chama aterro. O lixo é coberto por uma camada de terra, revolvido por máquinas, compactado, vai fazendo várias camadas, o rolo compressor vai passando em cima, para ir aproveitando o espaço. Os resíduos são depositados em camadas sempre cobertos por terra, por isso que chama aterro. Quando o aterro esgota sua capacidade, aquela área pode ser aproveitada para construir um parque ou fazer um reflorestamento, certo? Então, é a medida mais indicada para a gente tratar ou eliminar o lixo que a gente não vai mais usar, ok? Então, eu posso usar o solo? Posso usar, preciso usar, Eu preciso usar para agropecuária, para pecuária, para agricultura, para mineração, para morar, para fabricar, para construir as cidades. Só que tem jeito de usar sempre com maneiras de conservação para quem vai vir depois da gente. Isso chama sustentabilidade, tá? E a gente não faz isso porque a gente é bonzinho, é porque senão a gente perde o solo, podendo causar aí grandes problemas, ambientais, sociais, pela falta de alimento e tudo mais. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima semana.